Olá, bem-vindos ao curso Crie um jogo Color Defender. Bom, continuando com a aula anterior, uma dica muito importante antes dessa aula agora. Sempre que possível, ou cliquem nesse botão ou apertem Ctrl S para salvar o projeto. Isso é muito importante, porque evita de, por exemplo, deu algum blackout, acabou a energia, acabou a bateria do notebook, sei lá. É sempre importante, sempre salvar o projeto. Agora, vamos criar os projéteis. Eles funcionam da mesma forma do quadradinho aqui do meio. Inserir um novo objeto, sprite, vamos dar o nome dele de projétil. Eu sempre nomeio ele em inglês. Clicou aqui fora. O tamanho dele vai ser 50 por 50. Aqui. Vamos fazer as mesmas coisas que fizemos com o quadrado. Duplicar ele 4 vezes. Para cada frame uma cor diferente. E aqui na animação, velocidade 0. Dessa forma a gente tem aqui o projétil. O objetivo é fazer que o jogo crie vários projéteis que vão voar na direção do quadradinho aqui do meio. Eles vão ser criados mais ou menos daqui até aqui, em uma posição que fica entre essas duas distâncias. Mas para não dar problema, é importante que o jogo não comece a contar desse. Que o jogo destrua esse objeto e crie só quando ele estiver iniciado. Bom, para isso, primeiramente, vamos adicionar um evento aqui do sistema. Aí vamos procurar. Se vocês começarem a digitar as letras aqui, tem uma caixa de pesquisa. Por exemplo, eu quero condição que se chame On Start of Layout. Se eu colocar o S e o T, fica mais fácil. Aqui está dizendo, no começo do layout, não esqueçam que o layout é essa folha. Se eu tiver 3 fases, cada uma em uma folha diferente, cada fase vai ser um layout. Então, voltando, no começo do layout, o que eu quero? Eu quero que o projétil seja destruído. E encontrar essa parte, destrói. Deixa eu mover isso daqui lá em cima. Para mover é só clicar no lado aqui e segurando o botão esquerdo do mouse e arrastar. Ele vai ser destruído. Eu também vou querer colocar uma variável. O que é uma variável? É um valor que vai determinar algum acontecimento no jogo. Para criar uma variável que seja lida por todo o jogo, por todas as folhas de eventos que vocês criarem, basta clicar com o direito aqui fora, adicionar variável global. Essa variável ela vai cuidar do game over. E ela vai ser do tipo número. Uma variável ela pode ser do tipo número ou texto, que no caso é uma string. Texto é uma string. Essa daqui vai ser de número. Cliquem no OK. Essa variável ela vai valer para todas as folhas de evento que eu criar. Ela tem um valor inicial de 0. Mas é importante sempre iniciar o valor dela manualmente também. Deixa eu voltar aqui. Eu cliquei para adicionar uma ação nova do sistema. Set value, que é definir o valor. Aí aqui vão ficar armazenadas todas as variáveis globais que forem criadas no jogo. O valor desse game over vai começar como 0. E eu vou colocar ele aqui em cima para ele sempre começar como 0. Para demonstrar isso, deixa eu desabilitar aqui, só como demonstração. Eu coloquei que a variável ela é 3, ela recebe o valor de 3. Aqui é para testar o jogo normalmente, como ele seria, caso vocês salvassem ele como executável ou como HTML. Do lado tem um teste de debug, onde vocês podem ver as informações do jogo. Por exemplo, deixa eu aumentar aqui.
Aqui estão as informações do sistema. Indo aqui para baixo, vocês podem reparar que a variável global que eu coloquei, do GameOver, está em 3. Se eu desabilitar isso daqui, reparem que ela ainda está como 3. Mas se eu vier aqui, para baixo, olhem isso. Ela zerou, justamente porque eu coloquei para, assim que o jogo iniciar, não importa o valor que esteja aqui. Ele vai definir o valor de GameOver para 0. Bom, deixa eu voltar aqui para 0, né? E como isso daqui é uma variável de GameOver, que no caso vai funcionar assim. Quando o quadradinho ele for atingido por um projétil de uma cor diferente do que ele tiver, ele vai para a tela de GameOver. No caso, ele vai voltar para a tela do menu, vai ser o GameOver do jogo. E isso vai fazer essa variável mudar para 1. E aí não vai mais dar para apertar o botão para mudar a cor e tudo mais. Para garantir isso, cliquem aqui em qualquer um desses e apertem a tecla C do teclado, para ele adicionar uma nova condição. Sistema, comparar o valor da variável. E aqui, se a variável global GameOver for igual a 0, aí vai ser possível apertar a tecla para mudar, enquanto essa variável tiver 0. Aí copiem esse e colhem em todos os outros. Feito isso, agora a gente pode começar a trabalhar com o projétil. Cliquem no projétil aqui, venham aqui do lado em Behavior, que são os comportamentos, e vamos dar para esse projétil um comportamento de bullet, que é um comportamento de uma bala. Esse comportamento faz com que qualquer objeto com ele se mova na direção definida com uma velocidade que vocês escolherem. Por exemplo, eu coloquei ele bem aqui. Ele está sem nenhuma modificação. Olha o que vai acontecer. Ixi! Ele não aconteceu nada porque eu mandei destruir o projétil. Bom, agora vai acontecer alguma coisa. O projétil sumiu da tela. Deixa eu voltar ali agora. Para esse projeto, vamos dar uma velocidade de 300 aqui nesse primeiro opção que apareceu quando colocamos o Behavior. Vamos colocar uns 300 e o ângulo dele vamos deixar como não. Ele não tem um ângulo definido. Agora a gente vai fazer de fato o projétil seguir na direção do personagem, né? Aqui no sistema, aí procurem every x seconds, a cada x segundos. Vamos dizer que a cada 1.0, ou seja, a cada 1 segundo, e enquanto o GameOver, isso que eu fiz foi clicando e segurando o botão esquerdo do mouse enquanto está com o Ctrl segurado e arrastando. Ele faz a cópia da condição ou a cópia do evento. Enquanto a cada 1 segundo e enquanto o GameOver for 0, vamos falar que o sistema vai criar um objeto de projétil. Na layer, vocês colocam uma aspas dupla, aí ele vai mostrar todas as layers, que são essas camadas. Ele vai criar na layer main, layer principal. Ele vai criar na layer main um objeto de projétil, mas ele tem que ficar naquela distância que eu mostrei, entre o canto superior esquerdo e o canto superior direito. Qualquer coisa que seja entre essas duas distâncias. Para isso, vamos usar o seguinte. Escrevam random, abram um parênteses, aí aqui ele vai randomizar valores que estiverem entre uma faixa e a outra. No caso, eu quero que ele vá do 20 negativo até o 500 positivo. E fechem o parênteses. Essa é a distância em x. O que seria a distância em x? A distância horizontal, começando da esquerda para a direita.
Imaginem que isso daqui, onde está passando o cursor do mouse, esse cantinho aqui dessa janela, seja o eixo Y, que é o vertical, e o eixo X, que é o eixo horizontal. O zero seria justamente aqui, onde as duas linhas se encontram. O menos 20, x, na horizontal, seria mais ou menos isso, partindo para a esquerda. Do zero para a esquerda, número negativo, e do zero para a direita, número positivo no x. No y, nesse caso aqui, como é uma tela de computador, o y ele vai ser positivo para baixo e negativo para cima. Tanto é que o y dele, o valor, a gente vai colocar como menos 30, para ele começar fora da tela. Então ele vai criar esse objeto nessas posições. O x randômico, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, 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 mas nunca aqui, porque o 20 deve ser mais ou menos aqui. E o y ele vai ficar aqui, em cima. Essa pontinha da folha seria o zero. Ele vai criar esses objetos. Aí vamos para uma nova ação do projétil. Set angle toward position. Definir o ângulo em direção a uma posição. No caso, o projétil ele tem que avançar na posição do player. Basta escrevermos o nome do objeto, player, ponto, para a posição x vai ser o player.x, e para a posição y, player.y. Ele vai pegar a posição do objeto player, tanto no x quanto no y. Ele também vai ter que definir o ângulo de movimento da bala, do disparo, de acordo com isso. Vai definir o ângulo dele próprio, do objeto do projétil, então é self, ponto, angle, que é o ângulo. E a animação, que é a cor do projétil, vai ser definida de acordo com o número de animações que tiver. Ou seja, a gente vem aqui no set frame e vamos escrever um choose, que é essa opção. Ele vai escolher entre todos os valores que forem colocados dentro desse parênteses. Se eu colocar 0 e 1, ele só vai escolher entre o frame azul e o frame vermelho. E não vai colocar os outros. Como são 4 frames, de 0 a 3, vamos colocar todos os números, 0, 1, 2 e 3. Fazendo esse teste, fazendo tudo isso e testando, acontece isso. A cada 1 segundo, ele vai criando um quadradinho e ele vai sorteando a cor. Bom, era isso por essa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.